São Paulo tem 9 estrangeiros, e um pior que o outro. Rapaziada, o São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas, tudo na paz, mas o assunto do dia é uma polêmica. Miller detonou dizendo que os estrangeiros do tricolor são um pior que o outro. Aí Arboleda, que não foge das polêmicas, foi lá e rebateu o ex-jogador com story no Instagram. Deixa o like, se inscreva no canal e bora ver o que aconteceu. Pega um estrangeiro desde que seja bom e venha fazer a diferença. Pega-se um estrangeiro jogador desde que venha fazer a diferença. Hoje pode 9 jogadores brasileiros jogar em um time do Brasil. 9? O São Paulo tem 9 estrangeiros, e um pior que o outro. É excessivo. Era 6, parece. Os clubes brasileiros pediram para a CBF jogar para 9. Quer dizer, aí quem prejudica? A base. O Zubeldia não gostava de jogador do jovem. Tanto é que ele relutou, só colocou os jovens quando machucou todo mundo. O Arboleda, ele é desse jeito mesmo, ele gosta de botar uma pimentinha. O Miller é um cara muito respeitado dentro do São Paulo, a história dele fala por si só. Só que existe hoje uma preguiça de alguns atletas com ex-comentaristas jogadores. E isso, como eles estão muito na TV, na internet, no YouTube, no rádio, existem alguns comentaristas que as pessoas acabam tendo preguiça. E existem alguns que são ídolos do São Paulo, que são comentaristas, que falam para o torcedor e que a galera dentro do São Paulo tem uma preguiça. E o Arboleda escancarou isso, né? Então o Miller é um que muitos boleiros não gostam, pelos comentários, pela postura e tal. Aí eu não quero ser sommelier de sentimento de ninguém, mas eu estou trazendo uma informação. E aí a oportunidade quando você tem, os gringos fizeram o resultado ontem. O gol do Arboleda e o gol do Demian, do Bobadilla. Então assim, aí ele aproveitou e deu a resposta. Mas isso aí é resenha, é resenha. Eu discordo da opinião do Miller. Acho que o São Paulo não tem 9 estrangeiros e todos são pernas de pau. Discordo da opinião do Miller. Um pior que o outro. Não é um pior que o outro. Eu sou contra o limite de 9 estrangeiros por clube. Acho um equívoco do futebol brasileiro. Mas isso não significa que é ruim ter estrangeiro aqui. Claro que não. Ninguém é contra Pedro Rocha, Figueroa, De Arrascaeta. Ninguém é contra Arboleda. Ninguém é contra grandes jogadores. Teves. Grandes jogadores são sempre bem-vindos. Eu acho que o limite de 9 extrapola porque você traz jogadores que a Europa não vai contratar e você acaba limitando o espaço para jogadores jovens que vão surgir e que poderão jogar na seleção brasileira. Então é esse meu ponto de vista sobre o desenvolvimento do futebol brasileiro, pensando num tempo em que ainda as seleções são muito importantes, muito relevantes. Esse é o meu ponto de vista. Agora, o Serdic é um jogador com história. O Bobadilla é um jogador com futuro. O Arboleda é um jogador de seleção. É um jogador de seleção equatoriana. Bobadilla também é titular da seleção paraguaia. Também, mas assim, é um jogador que não jogou Copa do Mundo, mas é um jogador que tem muita projeção. O Tapia é promissor, um jogador que jogou por exemplo, o Tapia jogou na Universidade do Chile dirigido pelo Thiago Nunes, que era um técnico brasileiro no Chile. Ora, então não é para você ser xenófobo, não pode haver xenofobia. O Dineno tem uma história linda no futebol mexicano. Claro, então assim, não se trata disso. Acho que a opinião do Miller foi, na minha visão, equivocada. Agora, acho que o jogador do São Paulo fica melindrado porque acha que jogador não pode criticar jogador. Daí é corporativismo, então, não é isso que tem que acontecer. Quando você está na função de comentarista, de jornalista, você tem que tratar com a realidade. Ou seja, tem que tratar com informação. Informação certa é inegociável. Opinião, democraticamente, tem que ser aceita. Agora, o ônus, tudo na vida tem ônus e bônus. Você fala uma coisa, o cara não gosta, o cara te responde. Assim como o Textor respondeu para mim, o Arboleda respondeu para o Miller. O que, assim, trazendo um pouco desse bastidor, assim, que eu já ouvi de reclamação de jogador com ex-jogador comentarista, o cara pode criticar. Tem todo o direito a criticar, principalmente os caras que têm
né, história, outros menos história no futebol, mas estão lá na função de comentarista, pode criticar, beleza. O que muito jogador fica incomodado, e eu conversando sinto isso, é quando o comentarista e o jogador fala, mas esse fulano aí tropeça na bola. Fulano aí não dá, consegue dar 2 passes. Isso deixa os caras chateados. Isso a geração do Miller reclamava da geração do Gerson. Então, o Miller... 94. Eu trabalhei... Sempre no meu tempo era melhor. Exatamente. Eu trabalhei numa transmissão de jogo do Corinthians com o Miller de comentarista, e o Miller falou alguma coisa do Finazzi, que ele tinha que fazer, que tinha que bater na bola desse jeito e tal. Depois o Finazzi vira pra gente e fala assim, pô, você foi o Miller, cara. Eu sou o Finazzi. Não dá pra comparar. Então, assim, pega leve. Tipo assim, algo do tipo, pô, pega leve. Você é um Miller, cara. Não consigo fazer isso, sabe? Tipo... Não concordo com nenhum dos dois, tá? Eu não concordo com o Miller. Eu acho que ele passa do tom quando ele fala que um é pior que o outro. Não, tem gringos bons e tem gringos que sinceramente, eu não vejo muita coisa. Vamos supor, Arboleda, Caleri, Enzo, Bobadilla, eles são grandes jogadores, pô, jogadores de seleção. São os jogadores de destaque no São Paulo há anos, então não acho eles pior que os outros. Me desculpa se eu esqueci alguém, mas o Dineno e o Ferrarese também, muito bem, boa. O Dineno e o Tapia já são 2 que, assim, pelo pouco que eu vi, já não me agradaram tanto. E como tem jogadores brasileiros também, que alguns são bons, outros nem tanto, faz parte do futebol. Então, tipo, acho que o Miller passou um pouquinho do tom, não precisava. E também discordo da resposta do Arboleda. Eu acho que eu sempre fui contra os jogadores que fazem nota, que dão explicação via Twitter, Instagram. Não, ele não precisava disso. Eu acho que o fato dele, do Enzo cruzar, ele fazer o gol, o Bobadilla faz o segundo gol, isso por si só já é uma resposta ao comentário do Miller. Então, eu discordo do Miller, acho que ele passa do tom, discordo também da resposta do Arboleda. Eu sei que a galera gosta, né? O Arboleda tem meio que essa característica, até num comentário meu na TNT ano passado, falando do esquema tático do Zubeldia, ele também respondeu, mas eu discordo dessa interação do jogador que está atuando, né? A gente, como ex-jogador que hoje comenta, a gente tem as redes sociais para nos comunicar, para ficar mais perto do público e para dar nossas opiniões. O jogador, ele tem que dar resposta dentro de campo. Ele não tem que se expor a esse tipo de resposta em rede social. E aí, rapaziada, quem tá certo nessa história? Arboleda ou Miller? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!